Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Ed. Muito obrigado por estar aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre experiências de vida, análises e várias coisas que eu vou lembrando, dicas, né, que eu vou lembrando aí da vida aí, eu vou compartilhando com vocês. E a gente está aí, né, nessa época de Halloween. Não é essa uma data oficialmente do Brasil, mas o brasileiro gosta de comemorar, gosta de se fantasiar, gosta de praticar aí essa festividade também, que é muito popular, né, acho, no mundo todo. Quando eu era mais novo, eu conhecia como Dia das Bruxas, né, então nem sei exatamente aí se tem uma diferença, qual é a referência de um para o outro, qual é a diferença de um para o outro, mas enfim. E é uma época que normalmente as pessoas lembram de histórias engraçadas, ou contam algumas histórias engraçadas, entre aspas, né? Ou contam algumas histórias, né, de suspense, de terror, enfim. Eu não tenho muitas experiências, eu não tenho muitas histórias, assim, especificamente de Halloween ou Dia das Bruxas, né, para contar. Mas eu lembrei de um dia, de uma situação que, assim, na época eu fiquei muito com medo, né, muito preocupado, e hoje eu vejo, quando eu lembrei, né, eu dei risada da situação. É, Quando eu era pequeno, eu andava, né, de metrô, né, andava com meu pai e minha mãe, assim, de metrô, de trem, né, tem lugar que tem trem, tem lugar que tem metrô, tem lugar que tem os dois, mas eu andava com meus pais, assim, só que eu não lembrava como que era, como que funcionava, né, andar de metrô. É, Antigamente também não tinha tantas linhas de metrô, né, como tem hoje em dia, que foi aumentando, por exemplo, na cidade de São Paulo, né, tem muitas linhas novas, né, que são identificadas por números, por cores, né? Mas, enfim, depois da última vez que eu era pequeno, assim, quando eu andei de metrô, eu acho que ficou uns 10 anos, né, sem andar de metrô. E eu andava muito de ônibus, né? Ônibus era assim, a minha vida toda, né, que eu me lembro, eu fui andando de ônibus, né? Então eu sabia como andar de ônibus. Então, uns 10 anos sem andar de metrô, e eu já adulto, né, já crescido, fui andar de metrô, né, na cidade do Rio de Janeiro. É da minha primeira vez na cidade do Rio de Janeiro, e vendo pela internet, pelos aplicativos, né, qual era a maneira mais fácil, mais rápida de chegar, né, num certo lugar que eu precisava ir. E eu vi que o metrô, tipo, pegava em um lugar e descia ali praticamente no lugar que eu precisava ir. Então eu falei, vou de metrô, né? Deve ser difícil, porque teoricamente, né? Na verdade, é fácil andar de metrô no Rio de Janeiro, né? Tem só duas linhas ou três linhas, né? Não sei exatamente como dizer, mas assim, o mapa do metrô do Rio é muito fácil. Vou colocar aqui para quem não conhece, para quem não é do Rio, para quem nunca andou de metrô no Rio, para quem nunca viu, né? É muito fácil, né? Tem uma linha em cima, uma linha embaixo e mostra as estações. Então pensar, então não é difícil, né? E aí a primeira situação foi, eu já estava no metrô, como é que eu dou o sinal, né? Como é que eu peço para parar aonde eu quero ir? Porque na minha cabeça era igual um ônibus, né? Você tinha que ir lá apertar ali um botão, puxar uma cordinha pro quem tava dirigindo, né? Não sei se é dirigindo. No metrô, sabe, ó, eu vou descer ali naquele ponto ali, naquela estação. E não tinha botão, não tinha cordinha, não tinha nada. Simplesmente as pessoas esperavam parar, abrir a porta e saía. E eu ficava, mas será que ele vai parar em todas as estações? Será que ele sabe qual estação eu vou descer? Será que vai dar tempo de descer? Então, assim, eu ficava com essa preocupação. E a outra questão foi que era no final de semana, e no Rio de Janeiro tem essas duas linhas, né? Tem uma situação. Tem lá a linha 1, a linha 2, na época que eu andava, e as linhas eram diretas, são diretas durante a semana. E no final de semana você tem que fazer uma transferência de linha, né? Acho que você está na linha 2. Se você quiser chegar numa determinada estação da linha 2, você tem que trocar para a linha 1 no final de semana, no feriado, porque ela para ali no meio, né, de uma estação entre a linha 1 e 2, e você tem que trocar para a linha 1 para poder chegar numa determinada estação que você quer ir. Só que essa estação de transferência é uma estação da linha 1 e eu tava na linha 2. E eu pensava, como é que eu vou sair da linha 2 e para a linha 1? Porque tem um espaço entre essas duas estações, né? Essas duas linhas. E aí a cabeça não conseguia entender isso, né? Como é que eu ia fazer essa transferência, como é que eu ia descer.
Aí falava que tinha que descer porque ele era a última estação. Quem mora no Rio de Janeiro, quem andou de metrô no Rio de Janeiro, principalmente final de semana e principalmente feriado, né? É a estação Estácio, né? Que você tem que fazer essa transferência no final de semana. Então, assim, eu lembro que foi um desespero, porque era a primeira vez no Rio, né? Fazia 10 anos que eu andava de metrô. Ainda tinha essa questão de transferência de linha que eu não fazia a menor ideia. Porque ônibus era mais fácil fazer uma transferência de linha. Eu sabia que eu tinha que descer do ônibus, ir para um outro ponto, esperar ali no ponto e pegar outro ônibus. E ali eu ficava pensando, mas como que eu vou atravessar essas duas linhas? Assim, e eu acho que quem tava ali, né, me olhando ali, pensava, esse menino não deve estar bem não, porque ele tá com uma cara estranha, eu acho que eu tava suando, frio e tudo. Mas no final eu fiz a transferência de linha, deu tudo certo, cheguei onde eu queria chegar, né? Na volta também eu fiquei um pouco desconfiado, aonde eu descia, como é que eu parava, mas depois eu fui pegando o jeito, então hoje é bem mais tranquilo andar de metrô. E o engraçado é que em São Paulo, né, depois passou um tempo eu fui andar de metrô em São Paulo, e São Paulo, vou colocar aqui para vocês como que é a estação, como que são as estações, o mapa de metrô de São Paulo. É muito diferente, né? Faz assim, vira, cruza. E por incrível que pareça, eu achei bem mais tranquilo assim andar em São Paulo, né? Por mais que é muito maior do que as estações do Rio de Janeiro, eu não sei se eu tinha passado por esse primeiro susto, nessa primeira experiência, eu achei um pouco mais tranquilo, né? E às vezes em São Paulo você tem que fazer tipo 3 transferências para chegar no lugar que você quer. Mas é bastante útil, bastante ágil, assim. Então, é uma história que eu lembrei assim que eu comecei a dar risada, mas eu lembro que no dia eu passei um sufoco, né? E vocês? Se vocês têm alguma história aí, né? Seja de transporte, seja de Halloween ou não, compartilha aqui comigo, né? A sua história. Conta essa história aí, né? Pra gente trocar essa experiência, se divertir um pouco hoje, né? Eu posso falar que eu me divirto um pouco. E se inscreva no canal, ative os sininhos, compartilhe esse vídeo, comenta. É muito importante, ajuda, né? Incentiva a trazer novos conteúdos. Então eu espero aí que vocês estão me acompanhando, né, e estejam gostando, né, desses vídeos, dessas dicas, dessas histórias. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e contar sua história também, né? Eu quero saber se você já passou por uma situação aí mais difícil, que hoje em dia você dá risada com isso. Então, muito obrigado aí pela atenção, até a próxima. Tchau!